Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com César Rossi, diretor de TI. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, bate-papo de hoje vamos falar sobre PLM, Product Lifecycle Management, que é uma ferramenta e uma metodologia para controle de ciclo de vida de produto da sua empresa. Vamos estar falando um pouquinho da estratégia, dos conceitos e dos benefícios que isso pode trazer para dentro da sua empresa. E aí, César, fala aí um pouquinho para a gente o que você entende aí, quais são os conceitos do PLM, por favor. Beleza, Márcio? Legal falar sobre esse assunto aí, né? A gente vê que diversas empresas têm dificuldade de enxergar qual é o benefício, né, do PLM. Então, quando você começou a falar, falou perfeito, né? Essa sigla aí, ela representa não uma aplicação em si, mas um conceito, onde a gente enxerga que toda empresa que desenvolve um produto pode extrair benefícios aí da ferramenta. É isso aí, exatamente porque a gente sabe que o desenvolvimento de um produto ele tem várias fases, né? E muitas vezes as empresas têm muita dificuldade em controlar exatamente todos esses processos aí de várias áreas simultaneamente e muitas vezes o PLM ele consegue ajudar as áreas a trabalhar numa melhor aí sinergia, né? Porque todo mundo trabalha dentro de um processo aí monitorado, né? E dentro de uma mesma metodologia. O que a gente vê aí de interessante é que a evolução, né, que a gente tem visto aí com o PLM. Tem a evolução das empresas, como elas melhoram seus processos aí quando elas usam o PLM, mas eu queria falar primeiro da evolução do PLM em si. A gente entende que desde que a tecnologia informática foi colocada para o desenvolvimento dos produtos, a organização dessas informações é muito complexa. Então, já passamos por diversas fases aí, né, na história, onde a gente tinha que simplesmente arrumar um diretório compartilhado para guardar informação, cada área guardava de um jeito, e o PLM ele vem evoluindo de um simples depósito de dados para realmente algo com um conceito onde ele consegue abraçar toda a informação. E você acha que hoje ele já consegue estar centralizando a informação e colocar inteligência nesse processo? Com certeza. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente trata desses conceitos, como o PLM que a gente está falando agora, para não ter uma interpretação errônea aí. O PLM ele pode trabalhar como um chapéu, cara, onde ele, de uma forma gerencial, ele consegue controlar não toda a informação, mas muito da informação do processo de desenvolvimento. Como o nome já mesmo diz, né, ele gerencia todo o ciclo de vida de uma informação, de um produto, né? Então, ele não vem para substituir nenhum sistema, e sim, né, para ser um organizador aí. Isso que é bem interessante. É isso mesmo, né? Porque se a gente pensar, né, o produto, na verdade, né, ele tem várias fases, né? Então a gente tem que pensar, né, desde a concepção dele, né, quando vem a ideia, né, do desenvolvimento, né, de um determinado produto, né, até quando efetivamente ele é manufaturado, né, ele é produzido. Então eu entendo que o PLM ele está em ele representa todas essas fases, todos esses estágios do produto, e até mesmo quando o produto ele é descontinuado, o PLM ele está gerenciando até o ciclo final desse produto. Então, quando você desativa o produto dentro do PLM, ele já vai refletir em toda a sua cadeia. Isso, você tendo um elemento aí controlado pelo PLM,
Você vai ter realmente todo o conceito desde o nascimento até o fim de vida dele. Você consegue enxergar isso, um PLM bem estruturado, isso é um ponto bom para a gente falar também, né? O PLM não é uma aplicação que se instala com clique, yes, ok, e está instalado. Né? Porque ele se molda a cada empresa. Cada empresa pode extrair a informação de uma forma diferente. E essa condição de cuidar do nascimento até o fim de vida, e ele pode ser fim de vida para o processo de produção, mas ele não necessariamente é fim de vida, né, para um processo de garantia ou de manutenção. Ou seja, em todos esses estágios você vai conseguir controlar no PLM. Exatamente. E isso que você falou até, né, de não ser uma solução, né, simplória, né, uma solução fácil de implementação. Até se a gente falar do lado mesmo de TI, a gente sabe que, né, existe uma necessidade de uma infraestrutura, né, robusta, né, a gente sabe que envolve desde servidores a bancos de dados, né, então existe uma exigência, né, de uma camada de infraestrutura por trás do PLM para ele estar rodando dentro da empresa, né? Porque se a gente fala dessa forma, fica parecendo que é um software, né, comum, que simplesmente você consegue ir lá e instalar ele, né, numa máquina e você tem um PLM. Isso, né? Mas colocar o conceito, na verdade, cópia, não é esse, né? uma cópia na máquina de cada um e aí o PLM está feito. Não acontece assim. O PLM ele é extremamente estruturado. O conceito de você implementar um PLM numa empresa é um processo de meses, né? Você não consegue chegar numa empresa de grande porte ou até de médio porte e chegar lá, tem esse servidor sobrando, coloca aqui, roda que você vai controlar, né? O processo de investigação, de entrevista, de entendimento do que é a empresa, como a empresa funciona e como o PLM vai chegar lá, não para bloquear ou para engessar, e sim para criar uma cultura onde o processo do início ao fim siga uma regra, siga uma métrica, uma parametrização. Então, esse processo, né, o entendimento disso, para que isso vire uma implementação, vire uma customização, é bem complexo e leva tempo. Sim, exatamente. Se a gente pensar o PLM, aquilo que a gente falou, ele é desde uma solução de software, uma solução de TI e uma solução de metodologia de trabalho, né? A gente está falando aqui que você está agregando uma metodologia de trabalho para sua empresa, onde todas as suas áreas passam a seguir métricas de processo para que o seu produto, né, chegue, né, ao consumidor final, né, seja produzido, né, da melhor forma possível e você garanta, né, toda a fidelidade da informação que todo mundo está trabalhando, né, que todo mundo esteja trabalhando, né, o último nível de informação. O que é bem interessante nesse processo, e pensando nisso que a gente está comentando nesse momento aqui, é muito legal você entender que a gente, como TI, a gente de bate-pronto entende o benefício dessa organização e todo o processo de envolvimento das áreas para que a gente consiga fazer isso. Então você tem a necessidade de pensar numa boa infraestrutura onde você vai colocar todos os seus equipamentos, os equipamentos em si, o software que você escolheu para fazer isso. Existem diversos fabricantes, diversas marcas, né? E todos eles têm algumas características que sobressaem em alguma situação e não é tão bom em outra. Então, por isso que existe a variedade e a possibilidade, né, do mercado assimilar tantos fornecedores de PLM. Mas o que é bem interessante é definir uma excelente infraestrutura física, tanto ela de rede, de energia, local, o hardware que você vai colocar, o disco, velocidade, tudo que você busca. Definir o software que vai atender melhor a demanda da sua empresa. Aí você chega no ponto que talvez seja o mais importante, o convencimento de todas as áreas de negócio no momento deste levantamento inicial, para que você consiga realmente mapear o processo e fazer com que isso
fique sendo uma cópia dentro do PLM, ou seja, ele vai controlar para que todo e qualquer produto que nasça na sua empresa tenha todo o ciclo seguindo uma mesma métrica, um mesmo método. É isso mesmo. Até porque, se você olhar, né, cada área normalmente já tem uma ferramenta de controle de dados, né, onde ela gera toda a informação. Que né? seja uma planilhazinha Excel, mas algum interessa. controle tem. Exatamente. Cada área tem normalmente uma ferramenta, né? Se a gente pensar assim, áreas de desenvolvimento, de engenharia, né? Normalmente você já tem, por exemplo, um PDM implementado dentro dessas áreas, né? Que é o Product Data Management, né? Então, é onde toda a área gera toda a informação, né, referente ao produto. Essa informação, ela é inserida dentro desse PDM, e o PLM faz o quê? Ele se integra esse PDM e consegue enxergar toda essa informação que é gerada o tempo todo dentro das áreas, né, tanto de engenharia, manufatura, ferramentaria, qualidade, etc. E fazer todo o controle de versionamento de toda a informação que ela é gerada. Então, isso vai te dar uma confiabilidade maior para você garantir que todas as áreas da empresa que tenham acesso ao PLM estejam trabalhando com o último nível de informação. Versionamento, isso é uma palavra que diz muito sobre, né, o ciclo de vida de um produto. Você saber qual versão de qual arquivo é utilizado para montagem de qual produto em qual época da sua vida, né? Então, é muito importante você entender que não necessariamente a última versão de cada arquivo ela é a oficial para todas as situações. Se você tem um produto de sucesso que ele dura muitos anos e você continua atualizando esse produto com pequenas modificações, você tem que ter um controle de que o que eu fiz 5 anos atrás atende esse produto, né? Qual que era a versão que eu preciso? Se você pegar o desenho que está aqui, que é a última versão hoje, de repente não é aquele produto que você produziu 5 anos atrás. E com o PLM você consegue enxergar exatamente isso, né? Através de todo esse controle, essa métrica, você consegue falar, olha, como é que eu montava o produto X 5 anos atrás? Como que eu montava o produto Y o ano passado? Quais as regulamentações, o que apareceu de lei, o que me fez mudar meu produto, ou de melhoria, ou por causa de defeitos pós-uso. Ou seja, tudo que você vai coletando de informação enquanto esse produto, esse conjunto de produtos que você desenvolveu, enquanto ele está vivo ainda, o PLM, através de flags, de seleções, de cliques, você consegue ter as remontagens de tudo que você viveu no passado, que você já pôs em produção. E outra coisa também é que, se você pensar, você tem várias peças que normalmente elas são comunizadas entre seus produtos. Então, às vezes você tem uma engrenagem, um parafuso, uma porca ou qualquer outro tipo de peça, né, que foi concebida no desenvolvimento, que hoje ela atende, de repente, toda a sua cadeia de produto, né? E você não precisa, na verdade, refazer essa parte. Por quê? Porque você já tem a peça desenvolvida, você já tem a peça criada, você só vai reaproveitar ela dentro de uma nova estrutura para um novo produto que está para nascer, por exemplo. Então, na verdade, o PLM ele te possibilita que você comunize essas peças, né, entre N produtos que você tem dentro da sua cadeia produtiva, e ao mesmo tempo te garante, né, tudo isso que a gente está falando, né, todos esses mecanismos, todas essas seguranças, né, que se precisa ter quando a gente fala em trabalhar com a informação correta para um determinado produto. E quando você entrou exatamente nesse ponto aí de comunizar uma peça, visando simplificar o seu processo de produção ou até diminuição de custos, né? Aí você entrou numa área que é muito legal, né? Eu vou puxar para um lado e depois acho que você naturalmente já vai entender, né? Imagine que você tem uma peça que ela é comunizada em diversos ou quase toda a sua linha, né? E você resolve fazer uma modificação nela.
olha o nível de risco que você põe, né? Você não está matando aquele produto, você pode estar matando vários. todo o Sim, seu, toda a sua toda a sua cadeia. cadeia de Toda a sua produção, cadeia de todo o produção. processo, Sim. né? Então, qual que é o custo, qual o impacto, de repente, de mudar uma única peça que tem todo esse envolvimento, né? Então, isso o PLM, ele consegue realmente controlar e te ajudar. Exatamente. Até se a gente, né, falar agora de um âmbito mais técnico, talvez, da ferramenta, do PLM como um todo, é até legal, né, a gente falar um pouco, né, por exemplo, que o PLM, ele tem vários controles, né, internos dele mesmo, né? Então você sabe quem está modificando a peça, você sabe quem está trabalhando na peça. Então, se já tem alguém, né, que está efetivamente fazendo uma modificação nessa peça, todas as pessoas que trabalham com aquele determinado produto ou trabalham naquela cadeia de produção sabem, são informadas, né, que essa peça está sofrendo uma modificação. E também é importante falar a questão, de novo, do versionamento, porque a gente sabe que quando uma peça é modificada, o PLM, pela inteligência dele mesmo, ele nunca vai matar a peça anterior. Não, ele vai manter lá, porque essa peça, como a gente falou, ela pode pertencer a um produto anterior que você tem que manter. Ela vai suprir outro produto da sua cadeia. Então, automaticamente, o PLM ele vai fazer o quê? Vai gerar uma nova versão e você vai relacionar essa nova versão com um produto novo que você está criando. Então, isso vai te dar uma garantia. Bem nessa linha, você pega um determinado produto seu, um determinado desenho, um arquivo, e por causa de uma modificação legal, você tem que fazer uma mudança de uma lei, né? Você tem que fazer uma modificação nele. Então, alguém que é responsável por essa peça, ou uma das pessoas que tem acesso a essa peça, vai pegar essa peça, a modificação. E ao mesmo tempo, o cara do seu marketing, ele enxergou uma possibilidade de aumento nas vendas devido a uma mudança aí que o mercado está exigindo. Imagine que ao mesmo tempo que alguém pegou uma peça para modificar, para atender uma legislação, a pessoa que está desenvolvendo uma nova versão, bem pensando em mercado, em design, em atender o consumidor, se ele não partir da mesma versão que já atendeu a lei, imagine que de um único ponto você saiu com duas modificações. Isso é extremamente complexo. O PLM vai te controlar isso de forma total, né? Ele vai pegar, né, na verdade, toda essa necessidade, né? Vai colocar dentro dele mesmo, né? Onde você já tem uma inteligência que ela já está pré-programada ali. Então ele vai te dar algumas garantias exatamente para você não ter falhas dentro do seu processo. E até isso que você falou, né? Essa questão de, agora que você tocou no assunto do marketing, né? Eu acho que é importante também falar do PLM, porque às vezes quando a gente fala em Product Lifecycle Management, todo mundo direciona muito só para engenharia, né? Então direciona muito assim, PLM é para quem é engenheiro, para quem modela, para quem trabalha com CAD, né? Para quem, né? Tem essa vertente, né? Na verdade, o nome, né? Na verdade, o nome ele é meio assim direcionando para uma área de engenharia. Mas eu acho que é importante a gente falar que o PLM hoje, em cima daquilo que você falou logo no começo, né? A questão da evolução realmente da ferramenta, do conceito de PLM. Hoje é importante a gente falar que hoje ele é o coração de qualquer empresa, porque ele consegue se integrar tanto com a área de engenharia, né, com o PDM, né, que é o Product Data Management, como também com o seu RP, né, ou com qualquer RP de mercado, porque é onde estão todas as suas áreas de marketing, vendas, logística, qualidade, finanças. Então, todo mundo vai estar usando o PLM e vai conseguir extrair informações de todas as áreas da fábrica. Então, acho que isso é uma questão que eu acho que é importante, porque muitas vezes você acaba falando exatamente como a gente está dizendo, né, de forma direcionada, e fica parecendo assim, não, mas isso é uma ferramenta só para engenharia, mas não é. É uma ferramenta para controlar o processo da sua empresa como um todo,
e criar uma metodologia de trabalho para todas as suas áreas de negócio. Porque da mesma forma que o engenheiro ele vai inserir lá a peça que ele desenvolveu dentro do CAD, ele vai colocar ela dentro do PLM, o seu analista de marketing vai estar colocando um documento referente à campanha de venda do seu produto. Seu pessoal de qualidade já está pensando nos ensaios, exatamente, nos testes. Todos os relatórios, né? Então, tudo isso vai estar, né, colocado, embutido ali dentro da sua árvore de produto, né? Então, isso vai facilitar porque todo mundo vai conseguir ter uma visão geral do que está acontecendo em todas as áreas da fábrica, apenas, né, conectado dentro do PLM. E aí você, nesse sentido que você já falou, a gente já expande até para fora da própria empresa. De repente você tem fornecedores e parceiros que te entregam parte do seu produto, ou até num modo mais avançado, eles são corresponsáveis pelo desenvolvimento disso. Sim. Então o PLM já consegue ajudar você conectar você aos parceiros, né? Conectar os fornecedores, né? E garantir que seu fornecedor não está desenvolvendo um negócio que já não encaixa mais para você, porque você já fez uma modificação, ele já trabalha na última versão igual que você estivesse dentro de casa. E até se a gente pensar mesmo em você ajudar o fornecedor a trabalhar dentro do seu próprio processo da sua empresa, né? A entregar todas as documentações, todos os relatórios, tudo que você precisa, já meio que padronizado e direcionado para o seu ambiente, né? Então, tudo isso ajuda, porque você conecta o seu parceiro, que hoje, se a gente pensar no mercado hoje, né? Esse conceito de desenvolvimento, né? Em conjunto, né, com os fornecedores, isso já é uma realidade, né? Então todas as grandes empresas hoje já fazem isso, né, já praticam esse tipo de estratégia, e o PLM ele vem na verdade para trazer exatamente essa integração do fornecedor com a empresa, né, e permitir que todo mundo trabalhe dentro do mesmo processo. E a internet veio trazer para esse meio uma possibilidade de que não existe mais fronteiras, né? Qualquer lugar no mundo é passível de ser tanto um fornecedor seu de peça como um fornecedor de desenvolvimento, né? No meio, durante o processo da criação. E quando você não tem um PLM, né? Você faz o envio das informações para o fornecedor através de como um FTP, né? Disponibiliza através de anexo no e-mail, extremamente inseguro, que é algo mais fácil de vazar informação do que você colocar um anexo no e-mail. Né? Ou seja, você, para poder aproveitar os benefícios da globalização, você expõe. Exatamente. Você expõe o pior, o seu core, o seu produto, a sua ideia. Você acaba gerando brechas dentro do processo, onde você pode ter, né, um problema de segurança, né, um problema de perder, né, a sua informação, né, até porque a gente sabe que a internet, né, a gente navega nela todo dia, então a gente sabe que a gente tem risco, está sempre exposto. E um outro ponto que eu acho que é muito interessante, né, para a gente estar falando também, que esse também vai ser um tópico aí de um dos episódios do Vox Talk, né? A gente falar de cloud computing também, porque a gente estava falando aqui até agora, né? Que o PLM não é simplesmente uma aplicação simples que você vai ali e instala ela num computador, num servidor pré-determinado, né? Ela exige uma infraestrutura maior para que você possa usar, né, 100% do benefício que ela traz para a empresa. Mas muitas empresas, às vezes, né, quando a gente fala de empresas de pequeno, médio porte, né, às vezes as empresas ficam meio, né, na dúvida, porque às vezes não tem um budget, né, um investimento tão robusto para poder pegar e colocar um PLM, né, uma infraestrutura de PLM dentro de casa. E talvez, né, o cloud computing, né, que é a computação em nuvem, de repente é uma solução, né, talvez exatamente para essa pequena média empresa, que ela às vezes ela não tem uma linha de investimento altíssima de repente,
para trazer toda essa infraestrutura para dentro da casa dela. Mas ela consegue adquirir isso como serviço, né? Então, isso vai ser um ponto interessante que a gente vai estar falando nos nossos episódios do Voxtalk. Mas eu acho que é legal a gente falar aqui, porque tem tudo a ver, né? Porque né, o PLM, ele é uma solução que ela pode ser implementada na nuvem, né? Então, não existe nenhuma restrição, nem impeditivo disso. Até porque hoje a nuvem ela está extremamente segura hoje, né? Ela tem mecanismos de segurança, né? Que conseguem garantir, né? Que o seu dado não seja violado. Mas o PLM em si, ele é uma solução que ele pode ser implementado tanto numa infraestrutura local da empresa como na nuvem. E isso dá uma abertura muito grande, né? Você pode nascer com um pequeno controle e depois ir anexando as informações. Você pode iniciar com um conceito já onde você quer chegar, sim, completo, mas em implementação, em tamanho de recurso, em tamanho de hardware, e crescendo. E aí, justamente você falou, tem bastante dificuldade de aprovar esse tipo de investimento, né? E com a parte de globalização, ou melhor, de colocar isso em nuvem, isso já facilita bastante, né? E outro conceito que é muito importante falar quando a gente fala de PLM, principalmente quando a gente está pensando numa ferramenta de uso contínuo da empresa, você considerar que todos os seus departamentos vão estar utilizando essa ferramenta, é um problema que a gente já tem muita experiência dentro do mercado, que é a questão, né, da produtividade disso, a performance de uma solução como essa. Isso é uma coisa que a gente discute com os nossos clientes, a gente fala isso muito, né, que é a questão de você saber dimensionar, né, o seu PLM para a quantidade de pessoas que você quer que trabalhe dentro dessa estrutura, dentro dessa ferramenta. E isso que a gente estava falando com relação a cloud computing agora, né, de você ter, por exemplo, uma solução de PLM na nuvem, né, tudo isso, a gente tem que sempre imaginar assim, né? Imagina que você tem uma empresa que de repente ela tem várias filiais, né? E você tem uma estrutura de PLM hoje que está centralizada na sua matriz, só que você precisa mandar esse dado, essa informação chegar nas suas filiais. Só que é uma coisa que tem que ser muito bem analisada, de uma forma bem coerente, até porque a gente sabe que muitas vezes você não consegue fazer a sua filial se conectar diretamente ao PLM da matriz. De repente você vai ter que criar pequenas soluções de PLM dentro dessas filiais para que toda a sua carga, né, local esteja centralizado dentro desse PLM menor. E depois você gera uma carga de distribuição maior para a sua matriz, onde você tem que manter todo o dado íntegro e fazer a troca. A gente sabe que isso é uma coisa que é muito realidade para a gente. A gente nunca pode pensar, né, que o PLM, ele simplesmente você coloca ele e você não tem que pensar na parte de dimensionamento da solução. Porque chega uma hora que a gente sabe... Em todos os sentidos, a quantidade de informação, a quantidade de pessoas, distribuição geográfica, tudo isso faz parte do conceito, né, da montagem do conceito. Isso, exatamente. Por isso que é muito importante, né, todo mundo está entendendo esse conceito como um todo, né? O PLM, ele é uma solução que realmente vai trazer um ganho, né, muito grande para a empresa, né? Só que dependendo para onde você quer expandir isso, você tem que ter uma análise mais profunda de como o dado vai chegar na outra ponta, né? Até pelo que a gente já tinha falado aqui com relação a integrar fornecedores dentro desse PLM. Basicamente, pode ser o mesmo conceito que você tratou com a filial, fala, não, mas eu não quero meu dado armazenado no fornecedor. Então, um meio de acesso você vai ter que fazer, seja ele através de uma conexão dedicada, seja ele através de conexão normal de internet, mas aí você vai ter que pensar em criptografia, em VPN, em N outras formas
né, de manter essa informação. E eu acho que, né, eu acho que ainda é uma coisa que todo mundo tem que ficar ciente, que é, muitas vezes, é aquilo que você falou, né, o fornecedor não pode ficar com a sua informação, então ele vai estar acessando o seu ambiente. Só que a gente tem que deixar muito claro, né, que muitas vezes os níveis de performance disso, de repente pode ser que não atenda a demanda do fornecedor pelo nível de processo que ele tem que te entregar. Tudo isso tem que ser estudado. Tudo tem que ser Exatamente. estudado, porque existem alternativas para você corrigir cada uma dessas situações. Sim. Então isso que é muito legal. É um sistema extremamente complexo na sua implementação, né? Ele vai trazer um benefício muito grande e o sucesso ou não dessa implementação vai depender realmente desse processo de entendimento do que você espera do PLM e o quão envolvidas todas as áreas foram no momento de levantamento para realmente ter essa informação correta. É isso aí. César, eu acho que basicamente acho que a gente conseguiu falar, né, do conceito, né, da ferramenta como um todo, né, como que ela pode ser aplicada, né, dentro de qualquer empresa, né, qualquer empresa do mercado. Então eu acho que esse é o principal objetivo aqui do nosso bate-papo de hoje. Foi realmente passar esse conceito. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para colocar, mas eu entendo que a gente conseguiu englobar aí todas as pontas, todas as fases, né, que um PLM precisa, né, ou tende a atender a empresa. Acho que não, acho que a síntese é bem esse processo. Você escolher o PLM correto de acordo com as suas necessidades, envolver todas as áreas durante o processamento dessas informações antes da implementação, saber que você vai conseguir envolver praticamente todas as áreas, se você quiser todas as áreas que tenham envolvimento com o produto, com poder extrair benefícios do PLM, como você disse, quem vende PDM, quem vende ERP, todas essas informações podem ser centralizadas, né? Então, tudo depende do processo de implementação. Né? Um processo de implementação bem feito, uma estrutura física, né, de hardware, de redes, de geografia, de levantamento das informações, já todo esse processo que a gente falou aqui, dissertou, né, sobre ele, vão trazer o sucesso ou não da sua implementação. Então, o PLM, ele traz muitos benefícios, ele é muito importante e tudo depende do processo de implementação. É isso aí. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um Vox Talk. Segue abaixo aqui nossos contatos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo. E até o próximo Vox Talk.